Outrora era apenas um rei. E aí o que é que acontece? A sede de adoração a Deus, de louvor a Deus, era Jerusalém. De tal forma que pelo menos 3 vezes ao ano, a nação de Israel precisava subir até Jerusalém. Todo judeu subia até Jerusalém para participar das festas sagradas, para participar do culto, para participar da adoração. E aí surge um problema. Jeroboão ficou pensando: o povo vai sair do meu reino e vai até o reino de Judá, na terra do outro rei, e vai agora cultuar lá. Será que o povo da minha nação indo até Jerusalém não pode de repente despertar, ou alguém o induzir para que eles abandonem o nosso reino? E aí ele ficou preocupado, ele ficou inquieto. Se fosse hoje na atualidade, ele reuniu lá a administração do reino, chamou os coaches, para dar orientação de como deveria proceder. Está na moda aí o coach, Ele chamou, então, reuniu o povo, disse: o que é que a gente pode fazer? Porque é perigoso o nosso povo ir no reino do nosso do povo de Judá, de Roboão. Então, o que é que a gente pode fazer? E ele tem uma ideia maligna. Sabe o que é que ele faz? Ele separa 3 grandes centros em Israel. Ele separa esses 3 grandes centros para ser o local, ou novo local de adoração. E o que é que ele faz? Ele pega Betel. Por que Betel? E está no nosso texto, Por que ele pega Betel? Porque Betel era um local que historicamente houve diversos encontros do povo de Deus. E ele pega Betel, pega Dan e pega também Berseba. E o nosso texto fala exatamente acerca de Berseba, fala de Betel, e vai falar também para a gente acerca de Gilgal, que é os 3 lugares que Jeroboão vai levantar altares. Só que Jeroboão, ele levanta altares nesses lugares, e ele vai colocar dentro de cada templo construído nesses lugares um bezerro de ouro. Convocou o povo e disse: este aqui é o Deus que tirou vocês do Egito. Agora ninguém mais precisa descer até Jerusalém. Vocês podem agora adorar aqui na nossa terra. Vocês podem agora cultuar aqui na nossa terra. E todo mundo agora subia para Gilgal, Berseba e para Betel para adorar a Deus, e não iam mais até Jerusalém por uma questão puramente política, para que não viesse a retornar a unidade do reino. Ele então institui esses 3 lugares de adoração. E aí Israel se perde, irmãos. Esses 3 altares levantados por Jeroboão vai ser tão forte, que dura cerca de 170 anos de pé. Entra o rei, sai o rei, entra o rei, sai o rei, mas ninguém consegue tirar essa idolatria de dentro de Israel. Porque todos que entravam com essa perspectiva de que tivesse cuidado para o povo não ir para Jerusalém. 170 anos se passam, o povo adorando o bezerro de ouro,
Embora houvesse reis que fez reforma ao longo da história de Israel, mas esses reis tiveram muito cuidado em não mexer com esses altares. 170 anos se passa e a gente está agora no livro de Amós. Amós, pelo que me parece, ele vai para um desses cultos de adoração ao bezerro de ouro, mas ele vai como um boieiro que foi convocado pelo Senhor para ir até o culto, para trazer uma mensagem de alerta para Israel, uma mensagem de despertamento. E assim o profeta Amós, e ele vai para um desses cultos. E eu não sei se ele pediu a oportunidade, eu não sei se alguém conhecia ele, deu a oportunidade para ele, mas o que acontece é que no capítulo 5 a gente encontra um lamento cantado por Amós. Esse lamento, inclusive, é retratado como um lamento fúnebre. Ele está cantando, lamentando pela morte ou pela queda da Virgem de Israel. E ele vai começar a cantar um lamento acerca da nação de Israel, dizendo: olha, eu lamento, eu choro, como se fosse um momento fúnebre pela vida de vocês que está à beira da morte, que está morto há cerca de 70 anos. Vocês não sabem o que é um culto verdadeiro, não sabem o que é uma adoração verdadeira, porque vocês nasceram e aprenderam a cultuar a um Deus de ouro, a um bezerro de ouro. E Osés entra ali para trazer uma mensagem de confronto com o povo. E o povo estava mergulhado em diversos pecados, irmãos, diversos pecados. Eu poderia enumerar aqui o tanto de pecado que Israel estava mergulhado. Israel estava mergulhado primeiro na prática da idolatria, adorando um bezerro de ouro há mais de 170 anos. Israel estava prostituindo o culto, traindo Deus ao adorar bezerros de ouro. Israel estava, irmãos, como a tribo de Levi, ele não é colocado no ofício sacerdotal. Veja que há um outro erro grave aqui. Os reis de Israel levantam homens lá das 10 tribos para ser sacerdote, o que vai contra a lei dos sacerdotes, a lei dos levitas. E aí geração pós geração de sacerdote é colocado somente pela escolha do rei. O rei colocava quem queria. Então o rei colocava pessoas que falavam a sua linguagem, colocavam sacerdotes que respeitasse o Estado, que respeitasse o rei, que respeitasse as leis de Israel, acima do culto, da adoração, do louvor, da verdade. E então há essa exaltação, e o rei coloca sempre pessoas dessa linha. E nesta época o sacerdote, o sumo sacerdote era Amazias. Ele é quem está liderando. Observem que havia muitos pecados em Israel, inclusive entre eles, depois que o povo quebra, irmão, sua comunhão com Deus, os demais pecados é fichinha. Quando você não tem comunhão com Deus, os demais é consequência, é qualquer coisa, faz vista grossa, leva de todo jeito. Afinal de contas, se nós não aprendermos a honrar a Deus acima de todas as coisas, não será o meu próximo, não será os outros que eu vou considerá-los. E observe então que Israel começa a praticar outros pecados. Sabe qual era um outro pecado grave em Israel? Eles tinham uma crise muito grande, não apenas religiosa,
mas eles estavam vivendo uma crise de pecados sociais graves. Dá para acreditar que alguns juízes iam para a porta julgar a causa do povo. Imagine aqui a cena, só uma ilustração. Está aqui Flávio e está aqui o nosso pastor Josué. Digamos que Josué chegasse para mim e dissesse: juiz, eu tenho uma causa para julgar, e essa causa era contra Flávio. Flávio vinha e me dava um par de sandália e eu julgava a favor dele, por causa de um par de sandálias. Já imaginou? Um juiz dar uma sentença errada ou favorecer alguém somente por um par de sandálias? Dá para entender a gravidade dos pecados de Israel, os pecados sociais que eles estão vivendo. Ele suborna um juiz por um par de sandálias. O que o texto está nos mostrando é que havia coisas insignificantes, ou coisas insignificantes eram o suficiente para subornar o juiz, para favorecer A e desfavorecer C, punir A e não punir C, julgar a favor de A e contra C. Eram os pecados que Israel estava vivendo. A mulher do rei estava, irmão, vivendo no luxo, à custa da vida dos pobres. A mulher do rei estava chique, do bom e do melhor, sugando dos pobres. E você vê que o profeta é levantado para dizer: ó vós, vacas de Bazã. O profeta chama a mulher do rei de vaca, mas calma, era um linguajar apropriado para a época. O profeta estava comparando com a sua profissão. Ele olhava para suas vaquinhas no pasto e olhava para ela tudo cheinha, gordinha, bem alimentada. Ele olhava para a mulher do rei e dizia: essa mulher está muito bem alimentada, oprimindo os pobres, parece as vacas do vale onde eu pastoreio. Elas estão oprimindo o povo para ter do bom e do melhor. Israel estava vivendo isso. E sabe quantas vezes o pastor Amazias, o sacerdote, podia dizer alguma coisa? Nenhuma, porque comia na mesa do rei Jeroboão II. Era comprado, se associou com a política, fez aliança com a política, virou amigo do rei, foi colocado no cargo pelo rei e agora não podia dizer nada contra o rei. Até adorar um bezerrinho ele adorava, porque era o rei que estava mandando, por causa da aliança, por causa do elo, por causa do contato. E observe então que havia pecados sociais graves em Israel, e Deus então vai levantar esse profeta para trazer uma mensagem de alerta para um povo que está vivendo uma profunda cegueira espiritual. Deus levanta então o profeta Amós com a mensagem de despertamento para o povo. Aleluia. Oh, aleluia. No verso de número 4 nós encontramos então o profeta dizendo: assim diz o Senhor à casa de Israel. O profeta vai pregar uma mensagem em um dos cultos de idolatria que estava acontecendo dentro de Israel, e ele então vai dizer: assim diz o Senhor à casa de Israel, buscai-me e vivei. Ele está dizendo: olha, a vida de vocês está condicionada a buscar a presença de Deus. Quem busca vive, quem não busca morre. Mas tem um detalhe: vocês estão buscando em Betel, mas Betel não é a casa de Deus, pastor Amazias, ou pastor, o profeta, não é a casa de Deus. Mas vocês estão indo lá para Betel, não é para cultuar a Deus, mas é para cultuar ao bezerro de ouro. Aleluia. Irmãos, o profeta, ele chega e confronta o povo dizendo: não me busqueis mais em Betel. É forte essa palavra, viu? Porque Betel, se você ler o contexto histórico de Betel, quem esteve em Betel, por exemplo, a gente vê que Betel, irmãos,
ela era considerada a casa de Deus. Betel era um lugar respeitado. Aí Deus vai dizer através da boca do profeta, vai dizer através da boca do profeta, não me busqueis em Betel, no verso de número 4, não me busqueis em Betel, nem venhais a Gilgal, nem passeis a Beceba. O profeta está dizendo, olha, não adianta vocês buscarem a Deus nesses altares, porque lá tem idolatria. Aleluia, aleluia. Será que ainda dá para encontrar Deus em Betel, irmãos? Ou será que Betel virou um centro de adoração a ídolos? Aleluia. Será que dava para encontrar Deus em Betel? Na época de Amós não dava. O culto era animado, o culto tinha sacrifícios, o culto tinha festa, o povo ia, participava, só que Deus não estava mais em Betel. Deus não recebia mais louvor daqueles que o adoravam em Betel. Não há encontro com Deus, irmãos, quando o culto é separado da palavra. O povo estava indo para Betel cultuar, mas a palavra condena a idolatria. O povo estava adorando a bezerro de ouro, e não há culto verdadeiro quando nós vamos adorar e esquecemos da palavra. Não há culto verdadeiro. Ou o culto é bíblico ou é um culto anátema. Não existe culto separado da palavra. O culto do começo ao fim tem que ser pautado na palavra. A oração tem que estar pautada na palavra. Os louvores são louvores que cantam e refletem a mensagem da palavra. A pregação precisa ser centrada na palavra. O culto não pode ser separado da palavra. É por isso que nós encerramos também o culto com a bênção apostólica, que é inspirada, está na palavra. Aleluia, aleluia. Deus é Espírito, importa que os verdadeiros adoradores o adorem em espírito e em verdade. A adoração precisa estar pautada nas Escrituras. Se você for um culto, irmãos, onde a palavra não está refletida nos elementos do culto, irmãos, pode ser qualquer coisa, menos um culto a Deus. O povo ia para Betel, chegava lá, todo mundo prestando homenagem ao bezerro de ouro, desprezando a palavra e achando que estava se encontrando com Deus, mas não estava, porque só há encontro com Deus quando a palavra está no centro. Se a palavra é desprezada, não há encontro pessoal com Deus. Você veio aqui nesta noite, mas aqui você precisa se inteirar, participar, porque do começo ao fim a nossa vida, nosso coração, nossa adoração precisa estar fundamentada nas Escrituras sagradas. Felizmente, irmãos, a gente tem visto alguns cultos que não tem palavra nos louvores. Os louvores não falam de Deus, não fala de nem nada, não diz nada com nada. Tem louvores que não diz nada com nada, não tem nada com nada. São puras vaidades, vazio. A gente vê às vezes alguns cultos que a palavra também é esquecida. A palavra não tem. E a gente às vezes diz assim, em nome do Espírito Santo, a gente diz assim, né? O Espírito moveu tanto aqui hoje que não deu tempo nem expor a palavra, não teve nem palavra hoje. Equívoco, irmãos. O Espírito opera e opera por intermédio da palavra. Quando Ele vier, Ele vos ensinará todas as coisas. Ele veio, está conosco, e Ele está para nos ensinar, para nos instruir. Ele está aqui. O Espírito do Senhor está para nos instruir.
Aleluia. Meus irmãos, não há encontro com Deus onde o culto é separado da vida. Não há. O povo ia para Betel oferecer sacrifício a Deus, ou ao bezerro de ouro. Aí voltava para casa, aí comprava um juiz por um par de sandália. Não tem culto assim. Não tem culto quando a gente sobe para Betel e volta para casa e vive uma vida de mentira, falsidade, enganando, trapaceando. Porque o culto não se resume apenas em Betel. O culto é a vida. O culto não pode estar separado da vida. Não há encontro com Deus quando o culto é separado da vida. Quando você entra numa dicotomia, separa tudo. Pastor Josué, hoje eu vim cultuar a Deus. Não, filho, você já cultua sempre. Você aqui só veio se reunir para oferecer um culto público, mas você já é um culto a Deus. Como, pastor? Romanos capítulo 12, verso 1: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis um culto de louvor a Deus. É isso que diz? Não, mas apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo. O culto, irmãos, é o nosso corpo a Deus, é a nossa vida a Deus, é todo o nosso ser a Deus. Você é um culto vivo a Deus. Você é um culto vivo a Deus. E o texto diz que o culto é racional. E nosso pastor até falou aqui, o culto precisa ter lógica. O culto ele é racional. Não confunda o que o texto diz por racional com contrariedade de sentimentos, porque a gente pensa que o culto racional é o culto que não tem sentimentos. Não é isso que o texto está falando. O texto está falando que o culto ele precisa ser racional, no sentido de que tem que ser lógico. Você não pode entrar aqui dizendo glória a Deus, aleluia, eu te louvo, minha vida é tua, Senhor, e chegar lá fora dizendo a minha vida mando eu. Não tem lógica. Não tem lógica. Não tem lógica você dizer aqui, chegar aqui e cantar aquele corinho de visitante, né? De que ama seu irmão, de que está contente com ele, dê um sorriso para ele. Aí você está aqui cantando louvores a Deus, de comunhão com Deus e comunhão com os irmãos. Aí chega lá fora, você briga com um, briga com o outro, é desunido. Não dá. Isso não tem lógica, entendeu? É um culto que não tem lógica. Não tem lógica você entrar aqui para dar glória a Deus depois de passar uma tarde inteira trapaceando. Não tem lógica. Você pode até entrar, mas tem que entrar com o coração dizendo: Deus, eu preciso mudar. Eu preciso mudar, eu não posso ser quem fui hoje à tarde. Essa pessoa não pode mais continuar. Eu preciso de mudança, porque uma vez que a graça nos encontra, a gente diz igual disse o próprio Zaqueu. Ele vai dizer: Senhor, se eu defraudei alguém, eu quero devolver tudo. Eu quero devolver 4 vezes mais. É correção, é se policiar, é despertar. Aleluia. O culto racional, irmãos, é um culto que tem coerência. O que você faz aqui, você faz na faculdade. A vida que você faz aqui, você faz na escola, você faz na rua, na vizinhança. É um culto que tem lógica. Aleluia. Você não pode dizer eu tenho um Deus e viver como se ele não existisse. Isso não tem lógica. O culto é racional, tem lógica. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Não há encontro com Deus, irmãos, quando o culto não é um elemento renovador da nossa alma. Quando você vai para o culto e volta, mas você vem à reunião de oração, participa do momento de louvor, do momento de culto público, aí você volta para casa e nada renovou em você, nada transformou em você, nada foi mudado em você. Não há culto quando a gente não tem esse elemento renovador. Israel ia para Betel e voltava do mesmo jeito, ia para Betel e voltava com as mesmas práticas. Irmãos, o culto que nós oferecemos a Deus tem que ser como
como Jacó ofereceu. Jacó, quando se encontrou com Deus lá em Betel, a Bíblia diz que ele chegou lá todo com um passado sujo, com um passado condenatório, mas ele em Betel teve um encontro com Deus e o futuro de Jacó foi transformado. Jacó foi um novo homem depois do encontro em Betel. Aleluia, oh aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, o culto tem que ser um divisor de água nas nossas almas. Culto, irmãos, não é a gente simplesmente encontrar-se com Deus aqui, ou nesse momento de adoração aqui. Não pode ser simplesmente um momento onde a gente vem descarregar a consciência. Pastor, eu vim descarregar a consciência, afinal de contas faz um mês que eu não venho na igreja, pastor, e eu vim hoje assim, sabe, para aliviar. Eu estava com aquele sentimento de que eu preciso vir. Está igual um homem, né? Eu pastorando na igreja e todo domingo, quase todo domingo, ele passava na frente da igreja. Depois ele ia beber de tarde, tomava todas de tarde, e quando passava na frente da igreja dava um arrependimento nele. Ele olhava para a igreja e dizia assim: meu Deus, eu não posso, não dá. E ele entrava na igreja assim: pastor, eu quero dar meu dízimo. Eu quero dar meu dízimo para aliviar a minha consciência. Pastor, ele queria comprar Deus com o dízimo. Culto não é isso, irmãos. Culto não é isso. Você não pode barganhar com Deus para suprir uma falha pessoal. Não pode. E uma vez eu disse isso para o irmão, ele fez assim: então não vou mais ofertar. Eu digo: você, é uma coisa pessoal sua. O seu dízimo dado na igreja vai servir, vai de alguma forma vai abençoar aqui alguma coisa, vai. Agora o problema está em você, porque antes de Deus aceitar a tua oferta, Deus quer aceitar o ofertante. Aleluia. Deus quer aceitar a nossa vida, quer aceitar-nos primeiro. Agradou-se Deus de Abel e de sua oferta. Não pode ser primeiro da oferta para depois Abel. É preciso que a gente entenda e compreenda essa verdade. E o povo também se reunia, irmãos, em Berseba. Berseba era o local da promessa. Quando a gente vê historicamente a história de Israel, a gente vai ver que em Berseba Deus havia feito várias promessas. A Bíblia diz que Abraão, quando esteve em Berseba, Abimeleque olhou para ele e disse assim: tudo que eu vejo em você prova para mim que Deus é contigo. Promessa de que Deus estaria presente. A Bíblia diz que Isaac em Betel, em Berseba, também recebeu uma palavra de Deus. Deus falou com ele e disse: não temas, porque eu serei contigo. Jacó, quando foi pensando em descer para o Egito, quando José estava lá, ele disse: vou, não vou. E Deus falou, ele disse: não temas em descer para o Egito, porque eu serei contigo e farei de vocês uma grande nação lá no Egito. Berseba é local de promessa, é um ambiente onde Deus faz promessa. Só que o povo estava indo para Berseba se apropriar da promessa, só que para adorar bezerro de ouro. Aí Deus levando o profeta Osés para dizer: não, gente, não pode. Não pode, porque não dá para se apropriar da promessa de Deus quando vocês estão inclinados ou prostrados na idolatria. Vocês não estão buscando a Deus em Berseba. Vocês não estão se apropriando da promessa de Deus. Vocês estão indo lá para praticar idolatria. Deus não recebe isso de vocês. Aí Amós vai dizer então para ele: não passeis a Berseba, não vá até lá, nem mesmo a Gilgal, porque ela será levada, ela será destruída. Deus está quebrando os 3 lugares de adoração que Israel havia estabelecido, que era local idólatra. E Gilgal, irmãos, era um lugar também especial para Israel. Gilgal era o local onde o povo comeu o primeiro fruto da terra prometida. Gilgal era um ambiente onde o povo praticou a primeira Páscoa.
onde eles participaram da primeira circuncisão depois que saiu do deserto. Gilgal era um local histórico para eles. E o profeta está dizendo: não adianta vocês buscar a Deus nesses lugares, quando na verdade vocês estão cegos, se curvando a um bezerro de ouro e achando que está se curvando diante de Deus. E o profeta vai então trazer uma palavra para ele, dizendo assim: vocês precisam buscar a Deus. Busque a Deus e vivereis. O profeta está anunciando para Israel, irmãos, um antídoto contra a morte espiritual. O profeta está dizendo: olha, eu tenho uma saída para a tragédia que vocês estão prestes a viver. Deus, ele vai punir Israel. Deus, ele vai castigar Israel. O cativeiro babilônico vem aí, se vocês não se arrependerem. Ainda há uma oportunidade para vocês. Por isso que o profeta se coloca de pé e diz: olha, gente, busquem a Deus. Ainda há uma oportunidade de Deus reverter o quadro que vocês estão a passar. Como profeta? Buscando a Deus. Aleluia. Deus pode mudar sentenças quando a gente se coloca para o buscar. Aleluia. Aleluia. Deus ainda faz milagre quando nós nos curvamos e o buscamos e o adoramos. O povo estava indo ao templo, mas não estavam adorando ao Deus vivo, e o profeta convoca, dizendo: olha, gente, vocês precisam ir a esses lugares, mas não é buscar bezerro de ouro que vocês precisam ir, vocês têm que ir para buscar a Deus. E o Deus que vocês precisam buscar não necessariamente tem que ser em Betel, Berseba ou em Gilgal, porque Ele está em todos os lugares. Aleluia. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Deus é um Deus paciente, irmãos. Ele anuncia o juízo e depois assim: eu tenho um sim para vocês. Se vocês me buscarem, eu mudo o juízo que estou mandando sobre vocês. Deus, ele tem sempre uma oportunidade a dar. Ele falou para Noé construir a arca, mas deixou passar um período de 120 anos para poder mandar o dilúvio. Era a graça dizendo: ainda dá tempo a se arrepender, ainda dá tempo a se arrepender, ainda dá tempo de mudar. Busque a Deus e Deus mudará a sentença. Aleluia. Oh, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. O profeta levanta a voz profética no meio de Israel. Amazias ficou chateado. Quando você buscar a Deus e exortar os outros a buscar, alguém ficará insatisfeito. A Bíblia diz que Amazias ficou tão chateado, está no capítulo de número 7. Ele ficou tão chateado, capítulo 7, verso de número 10 em diante. Ele mandou um recado para o rei, dizendo: olha, rei, tem um profeta aqui que está trazendo mensagens de juízo sobre a tua vida. Tem um profeta aqui que está trazendo mensagem de condenação para o teu reino. E aí depois ele se dirige para o profeta, para Amós, e diz assim: ei, vidente, se queres profetizar, retorna para Judá, porque Amós, ele não era de Israel, ele era de Judá e foi profetizar em Israel. Aí ele diz assim: volta para a tua terra e profetiza na tua terra. E ele vai usar uma expressão assim: e se alimenta do pão lá. O que ele está dizendo é o seguinte: vai pregar e ganhar a tua vida, ganhar teu pão em Judá, deixa a terra da gente aqui. Sabe o que é que ele está dizendo? Eu sei que tu está com interesse nas nossas coisas. Ele achava que Amós era um profeta que estava pregando por interesse. Alguém pode até julgar você, interpretar mal perante o rei, porque Amós não estava trazendo uma mensagem de juízo contra o rei, era uma mensagem contra Israel. Mas aquele
sacerdote, ele vai então trazer uma mensagem falsa para o rei, para incriminar Amós, e manda Amós voltar para sua casa. E depois ele ainda diz assim: Amós, a porta da igreja aqui está fechada para tu pregar, porque profeta no altar de Betel, Beceba e Gilgal não pode pregar a verdade, tem que pregar a mensagem de acordo com o rei. Aí quando ele é exortado a voltar para casa e que ele não deveria mais pregar em Israel, irmãos, Amós se reveste do Espírito Santo de Deus e diz: olha, tem um detalhe para vocês. Primeiro, que eu não sou de escola de profeta. Segundo, eu não estou profetizando por brincadeira ou por interesse. Terceiro, eu estou aqui a profetizar porque Deus falou comigo lá no curral, cuidando dos bois. Ele me disse: vai profetizar, Amós. E eu disse: eu fui, porque quem ouvirá a voz do Senhor e não falará, quem ouvirá a voz de Deus e não pregará. E eu vim pregar. Eu não sou profeta, não sou filho de profeta, mas eu vim trazer uma mensagem do céu para vocês. Ou se arrepende, ou virá cativeiro babilônico sobre a vida de vocês. Deus está falando aqui nesta noite, dizendo: é tempo de buscarmos a sua presença. O Brasil brincou demais de ser evangélico, irmãos. O Brasil brincou demais de ser cristão. O mundo zomba do cristianismo, zomba de Deus. Deus está pesando não apenas o Brasil, mas está pesando a mão sobre o mundo para mandar um sinal de alerta para os cristãos e dizendo: é tempo de me buscar, é tempo de se consagrar, é tempo de orar, é tempo de se colocar de joelhos. Alabarada caio, alabarada. Hayola habarada caio, alabarada. Ayo alabarada, yolada, chora, yolabarada cai. Deus está com saudade de alguns crentes que não abriam a mão do culto de consagração. Deus está com saudade de alguns crentes que não passavam um dia sem ler a Bíblia. Deus está com saudade de alguns crentes que quando abria a porta do Senhor, assim, ele já estava lá. Eu quero orar, eu quero buscar, eu quero Deus. Culto de doutrina, escola dominical, evangelismo. Ele era o primeiro a chegar. Deus está com saudade desse crente que era um porta-voz autêntico. Aleluia, aleluia, oh aleluia, aleluia. O Espírito do Senhor está aqui nesta noite e Ele fala conosco: buscai a Deus. É tempo de nós orarmos, é tempo de nós nos consagrarmos, é tempo de nós honrarmos a Deus e a sua palavra, é tempo de nós nos dedicarmos. Buscai ao Senhor, buscai ao Senhor, buscai ao Senhor. Cadê os crentes que oravam de madrugada, irmãos? Cadê os crentes que deveriam aproveitar as redes sociais para colocar a mensagem do Evangelho? Infelizmente a gente olha as redes sociais, está empestado de crente lá, mas não é pregando a palavra, é expondo um passeio, é expondo uma piscina, é expondo um jogo, é expondo coisas particulares que na maioria das vezes não traz edificação. Está na hora de nós despertarmos e bombardearmos as redes sociais com a palavra, com a mensagem do Evangelho. Onde estão os pregadores da palavra de Deus? Onde estão os pregadores da palavra de Deus? Onde estão crentes que buscam a Deus, que oram, que jejuam?
que amam a comunhão com o Senhor. Aleluia. O salmista no Salmo 73 disse: que bem eu tenho no céu, na terra além de ti, Senhor. O Senhor era a porção dele. O Salmo 42, ele diz: como o servo brama pelas correntes das águas, a minha alma suspira por ti, ó Deus. Nós precisamos, irmãos, olhar e enxergar a grandeza do Deus que a gente serve e começarmos a reconhecer a sua soberania, reconhecer a sua onipotência, reconhecer a sua onipresença, reconhecer o seu poder, reconhecer a sua graça, reconhecer que Ele é Deus, manda no céu, na terra, na minha casa, na tua casa. Ele é Deus. Aleluia. Oh, aleluia. 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 Jeremias 29:13 diz: me buscareis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Aleluia. E ele ainda diz para a gente assim: buscai e vivei. Irmãos, não há vida se nós não buscarmos a Deus. Se nós não buscarmos a Deus, a gente vai morrer espiritualmente. Não há vida se nós não buscarmos a presença de Deus. Quem busca vive, quem não busca morre. E buscar a Deus não depende do pastor, viu? Às vezes a gente fica esperando tudo do pastor, do dirigente, tudo é o dirigente, e às vezes não é o dirigente, é você que tem que fazer a sua parte. Às vezes a gente chega no culto domingo, no culto doutrina, no culto da oração, e quer que Deus faça uma grande obra na nossa vida, mas a gente passou a semana inteira longe dele, não buscou a ele, não procurou comunhão com ele, não procurou intimidade com ele. Nós precisamos entrar aqui, irmãos, mas o nosso coração precisa palpitar, ansiar pela presença de Deus, e quem busca a Deus vive. Aleluia. Eles iam ao templo, mas eram presos, prisioneiros dos seus pecados. Eles tentaram encontrar Deus nos rituais, nos sacrifícios, no bezerro de ouro. Eles tentaram encontrar Deus nas regras estabelecidas pelo rei, e Deus não estava naquilo. Irmãos, Deus, Ele é vida, e só está naquele que o busca. A palavra de Deus fala em João capítulo 17, verso 3, que a vida eterna é esta: conhecer a Deus. Se você não busca conhecer a Deus, comunhão com Deus, não é um conhecimento apenas intelectual, mas um conhecimento de comunhão, de intimidade, de experiência, um conhecimento onde você se achega à fonte da vida eterna, que é Deus. Nós precisamos conhecer mais a Deus, precisamos ter mais amor por Deus, mais reverência por Deus, mais obediência por Deus, mais honra a Deus, mais gratidão a Deus, mais afeto a Deus. Nós precisamos conhecê-lo melhor, nós precisamos considerá-lo mais. Nós precisamos olhar e ver que Ele é soberano, Ele é um Pai, Ele é um amigo, Ele é Senhor. Nós precisamos buscar a Sua presença, e quem busca a Sua presença vive. Aleluia. Quem busca a presença de Deus vive, irmãos. Quando a gente coloca Deus no centro do nosso culto, o culto teocêntrico, quando a gente coloca Deus no centro do nosso culto, vida de Deus permeia a nossa vida. Nós estamos vivendo uma geração de crentes mortos,
Quando eu falo mortos, não é porque eles não pulam, não marcham, não dá glória, é alto, não estou falando disso, não estou falando disso, eu estou falando de uma geração de crentes que já não tem mais vida de Deus na vida dele. Nós precisamos despertar, irmãos, nós precisamos acordar para essa verdade. Nós precisamos buscar a presença de Deus e não as bênçãos de Deus. Nós temos uma geração que só olha para Deus quando precisa, que só ora porque precisa de um bem material. Ele não busca a Deus por quem Deus é. Antes da gente buscar qualquer bênção material, primeiro nosso coração precisa buscar a presença de Deus. Nós estamos vendo uma geração que quer a bênção de Deus, mas não quer o abençoador. Quer a bênção, mas não quer o abençoador. Quer doações de Deus, mas não quer o doador. Quer proteção de Deus, mas não quer o protetor. Nós precisamos buscar mais a Deus, não por coisas materiais. Faça uma prova a partir de hoje, busque mais a Deus, e você verá que muitas coisas Deus acrescentará na sua vida, porque Deus não deixará faltar absolutamente nada para aqueles que buscam a sua presença. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas, comida, bebida e vestes, não faltarão para mim e nem para você, porque Deus, Ele suprirá. Aleluia, oh aleluia. O profeta usa esse imperativo: buscai e vivei. E aqui eu encerro esta palavra nesta noite. Busque a Deus e viva. Busque a Deus e viva. Aleluia. Não dá para ter vida se não estivermos ligados a Deus. Não dá para ter vida se a gente não tiver comunhão com Deus, estreito relacionamento com Deus. Ah, meus irmãos, como a gente precisa buscar a Deus, amar a Deus sobre todas as coisas. Nós estamos vendo hoje uma geração, irmãos, que troca a Deus por qualquer coisa. Abre mão do compromisso da casa de Deus e de Deus por qualquer coisa. Tudo é desculpa para a gente não fazer, tudo é desculpa para a gente não ir, tudo é desculpa para a gente não se dedicar. Pastor, não tenho tempo de ler a Bíblia, pastor, não tenho tempo de orar, pastor, não tenho tempo disso, não tenho tempo daquilo. Será que nós não temos tempo? Ou será que nós estamos administrando mal? Aleluia. O Evangelho de Marcos capítulo 6 diz que Jesus há muitos dias ia e vinha pregando o Evangelho que não tinha tempo nem de comer. Mas na sequência diz que Jesus retirou-se e foi orar. Se você tem tempo de comer, você tem tempo de orar. Se você tem tempo de comer, você tem tempo de parar um minutinho e buscar a Deus lendo a sua Bíblia. Tem tempo de você separar, organizar-se, estar participando das atividades da igreja, porque aqui é a comunhão dos santos, é onde nós nos reunimos para edificação dos outros, para edificação, consolação e exortação. Nós precisamos buscar mais a presença de Deus. Eu gostaria que você neste momento orasse comigo, por gentileza, com autorização do nosso pastor. Eu gostaria de fazer uma oração por você, com você. Se você puder ficar de pé, fique em nome de Jesus. Aleluia. Oh Espírito Santo de Deus, buscai ao Senhor para que viva. Aleluia. Feche seus olhos. Eu queria convocar você neste momento a pensar em Deus. Queria convocar você neste momento a olhar para o Senhor e, se você puder hoje, diga palavras para Ele que faz tempo que você não disse, mas não diga apenas de lábios, diga do fundo do seu coração. Diga para Deus o quanto você o ama, diga para Deus o quanto você o deseja.
Diga para Deus o quanto você deseja ver o agir dele na sua vida, em suas palavras, em suas atitudes. Expresse para Ele hoje o quanto você precisa ou necessita se empenhar ou dedicar-se mais em sua obra, porque o Espírito do Senhor está presente aqui hoje para renovar a nossa vida, fortalecer a nossa alma. Deus, Ele está hoje abrindo as portas dos céus e derramando dons espirituais neste lugar. Deus está nos enchendo com o seu Santo Espírito. Receba a presença poderosa de Deus aqui nesta noite, e se der vontade de dar glória, dê glória. Se der vontade de dar aleluia, dê aleluia. Adore a Ele. Oh, aleluia. Pai querido, Pai eterno, neste momento eu oro com a tua igreja, com os teus filhos, Senhor. Eu te apresento neste momento, ó Deus, a nossa vida. Nós te amamos, nós desejamos mais de ti, Senhor. Tira toda a frieza do nosso coração, tira todo o desânimo da nossa vida. Oh Deus, se entrou algum crente triste, desanimado aqui nesta noite, renova ele, renova ela nesta noite, Senhor. Oh Deus, faz uma grande obra em suas vidas esta noite. O Espírito do Senhor está neste lugar, operando, renovando. Oh, aleluia, aleluia. Chora na presença de Deus. Quanto tempo faz que você não chorava? Chora hoje. Derrama tuas lágrimas no altar do Senhor. Oh, aleluia. Deus está te renovando nesta noite. Deus está te dando dons espirituais nesta noite. Você que ainda não se encaixou em uma atividade na igreja, na obra, Deus está hoje nesta noite te direcionando e dizendo: minha filha, não despreze o dom que eu coloquei em ti. Desperta